Bem-vindos a mais um episódio do Startup Cast. Comigo, Lilian Primo. E Pex Diniz. Nós juntos aqui sempre discutimos sobre empreendedorismo, startups, novas tecnologias, sobre coisas diferentes onde a gente engaja o mercado empreendedor. E conosco hoje temos uma pessoa incrível, o nome dela é Caliane Abreu, que tem uma trajetória surpreendente, é uma mulher de fibra, pelo que eu vejo aqui e pelo que eu já tive a oportunidade de conversar com ela. Então, Caliane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Bom, já comece se apresentando, conta um pouco sobre você, a sua trajetória, para os telespectadores conhecerem você um pouco mais. Eu sou advogada, trabalho na área tributária, mas sempre gostei muito de negócios e também de finanças. Então, eu tenho cursos fora do país, em Kellogg, em Berkeley, que eu fiz, pós-graduações lá fora. Porque eu sempre fui aquela advogada que gostava de números. Então, também tentei já algumas vezes fazer com ciências contábeis, fui jubilada, estou de novo tentando fazer. Porque você sabe que direito a gente tem que estudar muito, né? Mas ainda vou me formar em ciências contábeis. Então, tenho essa formação mais com viés de cálculo, mas há pouco tempo eu também entrei no MBA da St. Paul para a questão de liderança e inovação. Quando eu fui para essa área de fintechs, eu achei que era muito importante ter esse background nesse ecossistema. Além disso, eu tenho a OAB de Nova York, eu estudei lá, fiz meu mestrado lá, então tenho a OAB de Nova York. Eu vim de Big Four, morei em Nova York, trabalhei lá no setor de Alternative Investments, na parte de tributação internacional, que me ajuda muito também nesse setor de fintechs. E também vim de escritório de advocacia. Nossa! Respira, né? Respira. Deu uma respirada. Ou seja, diversas formações internacionais, ou seja, ela conhece do assunto, gente, porque quando as pessoas buscam conhecimento, querem se desenvolver, elas buscam para conhecer do assunto, né, Pex? Sem dúvida. Aqui a gente, obviamente, a gente entrevista várias pessoas e uma coisa muito bacana é a busca por conhecimento, e a gente vê que o conhecimento é realmente, se pudesse assim classificar o conhecimento como todo em uma startup, realmente é um unicórnio, porque as pessoas de maior, sem dúvida, as pessoas de maior sucesso e alcance foram pessoas que se dedicaram lá ao conhecimento desde antes, tal como você, né? Eu sou uma pessoa inquieta para conhecimento, tá, gente? Então, eu vou te contar a história. Quando eu entrei no eBanks para ser head de Global Techs, eu estava fazendo contábeis. Só que quando eu entrei, eu percebi a diferença geracional, que eu não tinha nem um escritório de advocacia, nem tinha Big Four. E aí eu vi que eu tinha que lidar com a geração de millennials, com a geração Z, com a geração de 60 a mais, e que era um ambiente que até na questão de busca de talentos promove essa atração de diferentes gerações. E eu pensei, nossa, eu vou ter que deixar de lado um pouco a questão técnica, mas focar agora na questão de habilidades de liderança, de soft skills. Que para mim hoje é o que mais vale Sim. quando você fala de times diversos, não só tecnicamente, mas geracionais. Porque o gap hoje de 20 para 30 é muito maior do que antigamente era de 30 para 40. De valores, de formas de você conduzir, de formas de você interagir com a sua equipe. Então, é importantíssimo hoje, eu acho, lidar com essa questão humana. Porque agora, todos os trabalhos que a gente tem, mais do que nunca, são de equipe, mesmo quando você está lidando com tecnologia. Sim. Sem dúvida. Nossa, e quando você fala de equipe, né, e pensar numa startup, você comentou aqui disso sobre o eBanks. Você deve ter encontrado muitos desafios. Eu queria que você compartilhasse um pouco de que desafios você encontrou para liderar, literalmente, uma fintech, né, que depois se tornou um unicórnio do sul brasileiro. Como é que foi isso? O que você encontrou? O que você passou? Conta para os telespectadores, porque ser unicórnio não é fácil. Quem está lá no meio passa por algumas, né? Foi uma experiência fantástica para mim. Eu vinha de Big Four, né? Então estava no departamento de tributação internacional e fui para lá. E a primeira tarefa que eu tinha é desenvolvimento da equipe. Era uma empresa que, como já sabe publicamente, existia uma possibilidade, uma vontade de IPO, então precisava arrumar casa. Sim. O primeiro ponto era procedimento, governança interna do time. Além disso, tomava conta de 15, 20 países e expansão para a África. Então, tudo isso ao mesmo tempo. Além disso, pegando a América Latina, meu time era localizado no Brasil, só que era responsável por toda a América Latina. Então, além disso, viajar para esses países para fazer parceiros de história de advocacia, para começar a analisar os business cases, que eram os modelos de negócios, e por linha, porque eu tinha a linha de ativo digital, eu tinha a linha de serviço, eu tinha a linha de goods. Cada uma
era tributada de uma forma diferente. E não só olhando a tributação do próprio Ebanks, mas a tributação também do cliente, que a gente chama de merchant, que é a plataforma internacional. E, além disso, muitas vezes tendo que responder perguntas sobre tributação dos próprios clientes dos merchants. Então, Isso em países diferentes. e países diferentes. Tributos diferentes. Se aqui no Tributos Brasil a gente já tem nossa Nossa, bagunça, pois é. imagina em vários. E eu vou te falar que, assim, a gente reclama, mas o pior país é a Argentina, tá, gente? Olha, que legal. Disparado, inclusive na questão de câmbio, a dificuldade de tirar o dinheiro. A gente pensa que só o Brasil é complicado, não é. A Argentina é bastante complicada também. É um país que, quando você compara com o Brasil, você fala assim, olha, se você passou pelo Brasil, você navega tranquilo. Mas você começa a comparar e ver que o Brasil, em termos de regulação, Bacen e tributária, ele está bastante avançado em relação a muitos países da América Latina, inclusive no ecossistema de fintechs. Então, essa é uma parte muito bacana de você ver. E a América Latina é um país que está crescendo muito nesse âmbito de fintechs. Além disso, eu tive a oportunidade também de vir com essa expansão. Além de toda essa parte operacional e também humana de governança, etc., eu também tive a oportunidade de fazer expansão para a África. Eu acho que ela também tem uma gêmea. Porque ele fala que eu tenho uma gêmea. Ela faz Com tanta coisa que eu digo que A ela gente tem vai uma encontrar gêmea. a sua. Não, você concorda que tem uma gêmea. É, Você tem uma também gêmea. tem. Com certeza. Só que eu digo a ela que existe uma boa e uma má. Tem dia que ela vem com a má aqui. Ela fala que ela vem com. Tem dia que ela vem Ruth, tem dia que ela vem Raquel. Entendi, eu tô vendo até 2 celulares, um para É, cada uma, né? veja. Agora a gente entendeu por causa do Decifrou, celular, né? decifrou. Pois é. Então, além de tudo isso, também tinha um contato muito bacana com o time de comercial, que a gente percebia que existia um gargalo no fechamento de clientes, que é essa história das plataformas internacionais não saberem o que ela tem que pagar de tributo e querer estar em compliance, né? Até porque tem um movimento na América Latina, inclusive em alguns países como o México, de bloquear a sua operação caso você não faça os filings, que são obrigações acessórias, e pague o VAT, né? Que é um tributo sobre a operação delas no país. Então, foi muito interessante porque muitas dessas plataformas internacionais faziam essa pergunta para a gente e parava no comercial, que, claro, não tem essa base técnica. Então, surgiu a ideia de entrar junto com o time de comercial, junto com o time de regulatório, em que a gente apresentava o modelo de negócio. E era muito interessante, porque você tinha o pessoal técnico do tributário, o pessoal técnico do regulatório, o pessoal de comercial e o pessoal de finanças. E você vê como tudo... Quando você diz a gente, é você que estava presente em todas essas partes aí? Sim, era eu na parte tributária, junto com o pessoal de comercial. Não, mas todo mundo junto, porque uma coisa precisa da outra para coexistir. Isso mesmo, na né? reunião, como que acontecia? Na reunião vinha eu como a head de tax, aí a gente tinha o pessoal de comercial, vinha uma pessoa que era head de comercial, vinha uma pessoa do regulatório, que era responsável por explicar todo o âmbito regulatório. Então, a gente passava pelo modelo, era um slide com toda a setinha onde ia o dinheiro, cada uma das empresas para explicar tudo. Mas isso aí seria no pitch? Tipo... Seria no pitch, Olha, bacana. Porque o que acontece? Uma das perguntas mais frequentes era, eu estou pagando todos os impostos? Existe tax avoidance? Existe algum risco de eu ser autuado ou até risco de imagem hoje em dia, como a gente tem? Então, era muito legal, porque você que tinha que explicar. Também tinha a questão de contrato, você tinha que explicar todas as relações jurídicas, toda a história das relações também regulamentais que existe, Bacen, a empresa, será regulada ou não. E aí, todo o impacto tributário com a setinha seguindo o dinheiro, né? Porque tributarista adora seguir o dinheiro, né? Então, e todo esse impacto. E na própria reunião, muitas vezes, não tinha só o time do cliente, tá? Tinha também Big Four contratado escritório. Teve uma vez que fui eu contra 7 advogados, tá? E eu tendo que explicar o porquê o modelo não tinha implicações sérias em termos tributários e etc. Então, foi para mim uma experiência fantástica. Ela tá falando uma coisa assim que é disruptiva. Porque imagina, uma startup apresentar um modelo de negócio onde teve todo um time para ajudar a embasar a venda daquilo. Sim. E aí vai ela se defender, né? Tô lendo você aqui pegando uma consultoria, uma Big Four, sei lá, uma Ernst Young ou alguma assim, e tendo que fazer toda a defesa do caso como sendo uma startup. E ganhando, né? Sem dúvida. Porque imagina assim, gente, uma empresa grande e você que ainda é
é menor, tendo que fazer uma discussão com um monte de gente. E você estava praticamente Sim, sozinha. era eu sozinha no meu time. E o modelo disruptivo, porque não é um modelo tradicional. Então, Exato. muitas vezes o cliente, que às vezes tá com uma pessoa de tax que vem de um modelo tradicional, não consegue entender. Então, para mim, assim, o conselho que eu digo de advogado tributarista que está entrando nisso faz um modelo com as caixinhas que a gente coloca o nome das empresas e faz a setinha seguindo o dinheiro. É a melhor forma de você entender, porque aí sua cabeça Abre. amplia. Você abre o horizonte para entender o modelo de negócio que não é indústria. Indústria a gente já está preto no branco. Sem contar que quando você está em fintech, é um pessoal muito criativo, né? Eles mudam, é produto todo dia, né? Sim. E você tem que estar também junto com o pessoal de pricing. Porque o valor da tributação sobre a operação implica no preço final para o consumidor. Que é um BES, né? Se for Com olhar esse certeza. cenário, que a gente chama de Bank as a Service. Todo o serviço incorporado aqui influencia numa operação financeira. Eu imagino o desafio que você passou, porque mulher, num cenário de fintech, pegando uma série de pastas ali, de ações para fazendo sinergia em time, e ainda indo numa discussão de uma consultoria, porque uma consultoria grande, normalmente, ela tem lá todos os seus embasamentos, ela tem uma auditoria junto, ela tem. Sim. É um board muito mais complexo, né? E fazer essa defesa, sem dúvida, foi desafiador. Então, aqui dá para entender a sua resposta de como essa empresa conseguiu chegar ao unicórnio e o que você encontrou de desafio. Sim, e eu acho que o que você comentou também é muito verdade. O que é que eu percebo? Pessoas que, para ter o perfil de conseguir trabalhar com tantas áreas diferentes, você tem que ser, de uma certa forma, multitasking ou muito curioso e curiosa. Multitasking, eu digo assim, não é para fazer tudo ao mesmo tempo, não. Sim. Terminou uma, faz outro. Terminou Sim. um, faz outro. Sim. Podem várias skills, né? Vários Várias skills. skills. Vários skills. Mas a gente estava falando de várias dificuldades. Lilian levantou uma questão da dificuldade de ser mulher. Mas eu queria que você elencasse as dificuldades reais que você enfrentou, porque existe aquelas dificuldades que se supõem, por ser mulher e tudo mais. Mas uma vez que você está na mesa, com esse nível de qualificação, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que você ser mulher já não tem mais nada a ver, né? Porque é aquela história, ou não, porque assim, quando você coloca essa quantidade de diplomas e habilidades e tudo mais, ainda vai olhar o fato de você ser mulher? Você tem que puxar a sua cadeira para pôr na mesa. Mas não tenha dúvida, eu vou só te falar um índice. No Brasil, sabe quantos % de fintechs são formadas somente por mulheres? 4 a 6%. Sabe quanto de venture capital mundial vai para empresas de fintechs mulheres? 1,3% do VC, do venture capital mundial. Mas você atribui simplesmente ao fato de a mulher, ela ser mulher, o fato da pouca busca de feminina por estar nessas áreas também. Não são alguns fatores, não, que chega a esse número tão baixo? Tem uma questão histórica muito forte. A mulher, durante muito tempo, ela não teve oportunidades iguais. Isso é uma realidade em termos de educação e etc. E eu acho que a educação é que transforma. É o motor que transforma tudo nesse mundo. Educação é poder. Além de tudo isso, eu acho que na questão de finanças, por exemplo, assim como tecnologia, eu poderia dizer, durante muito tempo, você não tinha mulheres que você pudesse olhar e falar assim, nossa, ela está nessa área, eu posso. A questão da representatividade. Exato. Existe um estudo de Harvard que eu acho sensacional, que ele fala que a suposta rivalidade feminina existe porque a mulher não vê representatividade nas empresas. Então, quando você entra numa empresa como homem, você vai ver homens em todos os cargos da empresa. Quando você entra como mulher em você vê uma diretora, você vê uma no conselho. Não é um caminho que aparentemente todo mundo consegue chegar lá. Então você está falando assim, quando um homem entra numa empresa, ele vê todas as possibilidades abertas, porque se tem homens lá, Exatamente. Já uma mulher não vê todas as possibilidades abertas, eu quero ver, não tem mulher ali, não tem mulher ali, então não é para mim. Exatamente. É essa a leitura? Exatamente. Aí a gente tem algumas outras variáveis também que eu conto. No caminho, quando você pensa, entrantes, pode sim ser que entre numa quantidade igual, 50% a 50%. Embora a gente tenha menos mulheres hoje no que eles chamam de STEM, né? Que é Science, Technology, Engineering e Math. A gente tem menos, que eu já acho que é um viés também. A mulher não é boa, mulher é boa de relações humanas, mulher não é boa de matemática. Isso é um viés inconsciente que a gente tem também. Mas ao longo da carreira, a questão de maternidade, a questão das atividades domésticas que ainda ficam mais com as mulheres, a questão do cuidado dos pais, cuidados familiares, a divisão dessa tarefa doméstica, ela ainda não é igualitária.
especialmente em países como o Brasil, América Latina. E isso tem e tende a ter um peso ao longo da carreira da mulher, porque ela vai ter que se desdobrar. Não é à toa que tem estudos que falam que as mulheres, elas estudam mais, elas precisam trabalhar 2 vezes mais para ter o mesmo reconhecimento que o homem, e mesmo assim elas ainda recebem menos. Existe um quê de masoquismo, eu digo assim, porque quando você, aliás, de masoquismo de sado, porque assim, você disse que enfrentou, numa certa ocasião, 7 homens para fazer um pitch você Não era só, sozinha. tinha uma mulher. Beleza. Como foi a dinâmica desse dia especificamente, desse momento? Porque assim, sendo bem sincero, você achou que, cara, esses homens estão com, sei lá, estão com uma postura que se fosse um homem aqui defendendo esse case, não seria tão assim. Eu posso falar um caso prático. Aconteceu com você. Não, porque eu invisto em startups e Ah. um dos pools que eu invisto é em startups que tenham mulheres na liderança. Então, a minha tese, justamente dentro desse pool, é a gente trazer mulheres líderes. Sim. Seja CEOs, CFOs da startup, CTOs, mas elas que fazem o pitch. Só que toda startup, normalmente, ela procura qual é o fundo que ela quer. Ela procura qual é o pool que ela quer. Porque ela quer saber quem vai agregar com ela. E a gente teve muita procura das mulheres no nosso pool, tanto que a gente lotou rápido, porque elas se sentiam mais confortáveis em fazer um pitch para outras mulheres do que fazer para os homens. E tem um porquê. A mulher, ela acaba sendo mais aberta, ela conversa mais, ela busca entender e ela dá direcionamento para a startup. E ela sabe dizer o não. O homem, normalmente, no board, eu sei porque eu estou num outro board também, que são mais homens. Eles, ainda que esse board ainda discute bastante, mas assim, normalmente eles, não concordo, ou o produto por tal e tal motivo, mas é isso. A mulher não, ela argumenta, ela pergunta por que que ela foi por aquele caminho, ela explica o porquê do não. Isso é bem verdade. Ela dá muito direcionamento. Então, a startup depois ela pode ir para um próximo passo. Eu tive nãos da startup, de meses depois a startup me procurar e falou, olha, o melhor não que você me deu foi esse. Eu tinha feito 33 pitches, depois do teu não, eu consegui retrabalhar o meu pitch e agora eu consegui a captação. Não foi nem comigo, mas ela conseguiu através de um não. Então, eu acho que na hora que você fala, você coloca esse ponto, não é porque o homem ele ameaça, é porque é a figura, né, masculina. E o perfil é um pouco diferente. A mulher é mais acolhedora. Sim. Então, tem isso. Mas é igual mãe. Mãe é mãe, né? É aquela coisa mais gostosa, não é? Então, Óbvio que eu também sou assim com meu pai. Mas, a minha pergunta foi mais voltada a se existia, não só pela figura. Eu estava falando desse dia em si, se você já teve essa sensação de, nossa, esse homem está sendo um pouquinho, se fosse outro homem aqui, ele não estaria sendo mas com toda tão... certeza, eu acho que todas as mulheres no Brasil já passaram por alguma coisa desse Sim. tipo. Eu trabalhei em Nova York, trabalhei com a parte de Alternative Investments, e eu não me sentia, muitas vezes, como eu me sinto no Brasil. Anulada, desrespeitada, sem poder de voz. Muitas vezes em reunião você vê isso. Acontece demais, mas nesse caso específico do paredão que eu sofri, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu recebi uma mensagem no LinkedIn de um dos, eu vou falar meninos, porque era bem mais jovem, me dando parabéns. Ele era do time do cliente, e ele falou assim, nossa, eu adorei Olha aí. adorei a sua explicação, fez todo sentido para mim. Coincidentemente, ele era baiano, e a gente acabou marcando para tomar um café. Olha aí. E foi super legal. Então, quando eu recebi essa mensagem no LinkedIn, eu fiquei... E aí você vê como são vieses, né? Eu fiquei explicando várias vezes, porque o problema vai ter autuação, vai ter risco, vai ser que... E quando terminou, sabe qual foi a minha preocupação? Que eu até perguntei pros meninos, eu fui grossa. Porque quando a gente é incisiva como mulher, a gente é acusada de ser agressiva. E aí, se eu sou agressiva, eu perco minha razão. Sim. Então, existe uma coisa diferente entre ser incisiva e afirmativa, que se é um homem que faz isso, tá ok. Mas se eu faço isso e saio daquele limite, aí eu perco a minha credibilidade, entendeu? Você já foi acusado disso? Algumas vezes sim, inclusive na questão de tomar decisão, de que, tá sendo muito conservadora, não é bem assim. Porque tem coisas, principalmente em tributário, que você precisa falar não. Eu já tive caso que eu falei não, que o CEO me ligou de uma das empresas. Mas você precisa assinar isso daqui. Eu falei, não vou fazer, porque tem um risco. E aí, quando é uma mulher que faz isso, é bem diferente de quando é um homem. A reação é muito diferente. Entendi. Só que como você está numa posição de head, ainda mais de uma empresa com tantas operações, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode colocar um risco. E normalmente você sabe, né? Risco tributário são riscos bilionários, Sim. né? Então você tem que ter uma postura muito mais incisiva de que não é não.
E eu acho, assim, que isso existe, independente de ser tributarista ou em qualquer outra profissão, acho que isso existe muito. E muitas vezes eu vejo mulheres sendo invalidadas no seu poder de fala, na sua opinião. E muitas vezes por homens, tá? E muitas vezes até por outras mulheres, que é o seu viés inconsciente do machismo, que todos nós temos, é Já uma passou por isso? sociedade. Olha, exatamente assim já. Muitas vezes. Não, eu digo a primeira da pergunta inicial, inclusive, de ser acusada que você. Né? Eu achei o máximo. Assim, mas assim, eu já passei por isso. É uma coisa muito comum, né? A gente senta aí e conversa muito em grupos de mulheres, né? É que eu sempre fui muito firme na minha fala, quando eu coloco os pontos. Mas eu nunca deixei de ser feminina. Isso é um ponto. Então, às vezes eu tinha que. Vou trazer um episódio aqui. Eu, numa sociedade, sem entrar em detalhes, estava numa reunião, só tinha eu de mulher e outros homens, e um dos sócios lá comigo, um dos projetos. Aí eles não se posicionavam. E não se posicionavam. Com relação ao CEO. Não, eu era CEO do negócio. Ah, entendi. E aí eles não se, a sociedade eles não se posicionavam. E a gente estava numa discussão quente com um parceiro de negócio, porque tinha uma estratégia para ser definida dentro daquele modelo de negócio. E eles não se posicionavam. Aí eu peguei e levantei e me posicionei, mas eu me posicionei firme, porque um tinha levantado o tom de voz. E no que ele levantou, eu me posicionei, eu não recuei. E aí a gente nivelou a reunião, falei, o objetivo aqui é tal, nivelamos a reunião. Saímos da reunião, esse meu ex-sócio falou pra mim assim, nossa, você vestiu a cueca, hein? Aí eu virei pra ele e falei, e você vestiu a calcinha? Porque na hora eu achei um comentário tão Mas é desnecessário, exatamente isso. que aí eu falei, gente, tipo, tudo bem que ele não fez por maldade, Não, ele mas tava tava tentando no lhe meio elogiar, dele. meio troncho, mas ele tava tentando lhe Então, mas elogiar. ao mesmo tempo foi uma coisa que eu falei, Mas é o não, que não tem aí por fale trás, é um isso. viés, é uma Exato. característica masculina. As mulheres Exato. também podem ser incisivas, também podem ser afirmativas, Exato. sem deixarem de ser femininas. Exato, sempre me vesti Então, quando de nós forma fazemos feminina, isso, atuei sempre feminina. aí é como se a gente tivesse virado homem, Exato, entendeu? você vê? Esse é o viés que eu tô falando. Esse é o viés. Sendo que isso também é uma característica feminina. Aliás, é uma característica de profissional que tá com tomada de decisão. Ele tem Exato. que ter essa habilidade. Mas sendo assim, vou fazer uma pergunta para vocês duas agora, e acho que vai doer vocês serem sinceros, porque é difícil. São muitos desafios. A gente quer sempre passar uma imagem de força, de tudo mais, e no geral somos, como todo empresário eu digo, mas pegando pelo lado feminino, onde tem uns desafios a mais disso que vocês estão falando agora. E que vocês pleitearam sempre posições de liderança. Com essas várias tentativas de ser anulada, de desrespeitada, e várias acusações, e elogios, até os elogios tortos dessa maneira. Tortos. Aliás, adoro ele, gente, nada contra. Mas alguma vez pensou isso assim, não é para mim isso, é muitos leões a matar, é muita coisa, vou tentar uma outra área, essa área de liderança, e aí? Não, já pensei várias vezes. Inclusive, na minha trajetória Corp, a cada 2 anos e meio eu já sabia para onde eu ia. Eu já pensava no próximo passo. E no meio desses 2 anos, por diversas vezes eu me encontrei em situações que eu falava, nossa, isso aqui não é para mim. Que é o tal do sabotador. Sim. O sabotador chega, ele quer tirar do eixo. O que é o tal da mulher impostora, né? E de A falar que síndrome da mulher você. impostora. Exato, que de falar que você não consegue. Putz, você tem às vezes mais bagagem, mais estrutura do que outra pessoa, e às vezes você fala: não, peraí, melhor eu ficar na minha, porque eu sou mulher e aquele grupo é extremamente masculino, eles estão juntos ali. Exatamente. Só que eu mudei isso e venho mudando isso, de muitas vezes, tipo, não tem lugar para eu sentar, dá licença, eu vou puxar uma cadeira. É isso aí. Ou então ficar esperando alguém levantar, porque às vezes até tem um cavaleiro que levanta e você E senta. você sabe o que você perguntou? O que é que gera? As mulheres estão cada vez mais acumulando títulos. Uma das coisas que elas não entendem é que muitas vezes já merecem estar no lugar. Exato. Só que elas vão fazer o seguinte, mais um MBA, mais um mestrado, por conta da síndrome da impostora. Elas acham que elas nunca estão boas o suficiente para assumir um cargo de liderança. E aí a gente vem com tudo isso, a questão da representatividade, a questão desses vieses. Por isso que esses fóruns, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é essencial, porque é educacional. É assim que a gente começa a tirar esses vieses e começa a dar oportunidade igual para todo mundo. E um ponto importante, você comentou sobre o café, né? Até trazendo mais uma história. E você falou sobre estrangeiro e brasileiro. Que lá fora você não se sentia da forma como você se sente Não, com o brasileiro. não. Lá era mais transparente, mas... Era mais transparente. Por exemplo, eu convidei um diretor de uma empresa
que é estrangeiro, a gente foi tomar um Uhum, café, que eu fui falar sobre uma estratégia de negócio. E a gente foi tomar um café, inclusive num uhum. shopping, Aqui em perto da São minha Paulo. casa, em São Paulo. E na hora do café, eu fui pagar o café. Ele falou: não, não, você paga o seu, eu pago o meu. Por quê? Porque no meu país, se eu pago o seu, eu estou te cantando. Se você paga o meu, você está me cantando. Não? Aí eu olhei, falei, claro, tudo bem. Você paga o seu, eu pago o meu. E foi assim que foi feito. Por quê? A cultura dele. Sim. Ou seja, estava muito claro ali que ali era uma discussão de negócios, Sim, tipo, nem eu nem exatamente. ele. E ele me explicou por quê. E em países como os Estados Unidos, você tem a questão do assédio muito forte Sim, Exato. e sim, penalidades muito sim, sérias, né? sim. Então fica tudo muito claro e eles são muito transparentes nessas questões profissionais. Então lá, com toda certeza, eu sentia muito menos do que quando eu voltei para cá. Agora, perguntando a questão de liderança, assim, eu saí uma época do direito e eu fui para finanças corporativas. Então, assim, não é que eu fui assim, eu fui para o mais, entendeu? Aham. Mas eu sou movida a desafio. Então, e aquela história de quero mudar isso aqui precisa mudar, né? A gente precisa mudar como sociedade, ter melhores opções para todo mundo. Eu acho que essa discussão de representatividade feminina, ela só quem ganha é a sociedade civil como um todo. Não é nem Sim. dizer que é um grupo específico, é todo mundo. E como é que surgiu, então? Falando desse tema Uhum. mulheres, a Carlene tem uma iniciativa incrível, que aí eu quero que você conte no detalhe o que essa iniciativa faz, que você fundou um grupo chamado Human Leaders in Fintech. Quero saber quais são os objetivos, que realizações tem esse grupo, o que você espera, conta para o nosso telespectador, porque assim, pode ter muita mulher que vai poder se conectar com você. Ai, com toda certeza, e assim eu espero. Surgiu quando eu estava no Nubanks, junto com a Adriana Camargo, que era a gerente de regulatório. Hoje em dia ela está no Open Finance, na Belv. E a gente sempre eram as únicas mulheres nas reuniões. Quando ela não estava, eu ficava sozinha. O resto era tudo homens. E você sente isso na hora que você entra, só tô em você lá, para discutir alguma coisa, algum ponto. E aí a gente estava nesse momento fazendo uma operação de cripto. E ao mesmo tempo tinha saído um report do International Monetary Fund falando sobre a baixa representação de mulheres em fintech. E daí a gente falou, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um grupo de mulheres. A gente teve ainda em 2022, a gente tentou lançar em dezembro. Eu brinco que a gente gestou o WLF, né, que é o Women's in Fintech, porque a gente não conseguiu, porque no dia que ia ter o evento, o Brasil passou para aquela segunda fase, no dia 9/12. Aí a gente tentou em janeiro, não tinha quórum porque era férias. Então a gente fez o lançamento no dia 4 de julho e foi um sucesso. E qual a ideia? É uma dor que eu tinha, que a Adri tinha e que a gente não sabia se todo mundo tinha, que essa é a dor de não se sentir representada, de você olhar para cima e falar assim: a gente no conselho não tem ninguém. Como diretora já diminui o número. De você se sentir até entendida na forma de lidar, nas habilidades. E até como você falou, de ser feminina mesmo na liderança, de você não modular um masculino, né? Sim, Não que eu concordo plenamente que o melhor time é aquele que tem a maior diversidade possível. Mas não dá pra gente ser contra o que a gente é, mulheres, né? exato. A gente tem que Então, ser o que a gente é, eu concordo. exatamente. Então, eu sentia falta disso e ela também. E a gente percebia que nos nossos times júniores tinha uma igualdade de quantidade e por que que afinava. E aí a gente pensou também nessa questão de gerações. Vamos formar um grupo para a gente discutir isso? Vamos discutir esses temas, não só técnicos, que também é importante, porque a gente precisa capacitar as mulheres, sim. A gente também percebeu a dificuldade que era encontrar mulheres em tecnologia, mulheres pretas em tecnologia. E como eu te falei, a gente começou a descobrir que não só nessas áreas que todo mundo fala, como finanças e tecnologia, mas em outras áreas de fintechs também. Então a gente teve essa ideia e começamos com eventos. Os eventos que eram o quê? Vamos discutir esses temas. No primeiro a gente pensou assim, não, só 20 pessoas já está ótimo. A ideia é ter um fórum que a gente possa discutir e tal. Essa agenda também SG, que eu acho que é super importante, da questão de igualdade, Sim. inclusão e diversidade. Só que foi um boom, que a gente não esperava, lotou. A gente fez no parceiro, que é o Batista Luz, Advogados. O segundo a gente fez no iFood. E o terceiro agora a gente vai fazer no Distrito, no dia 25/10. Então estão todos convidados. Olhem lá o LinkedIn do Women's in Fintech, o convite está lá, se inscrevam. E foi um boom, porque a gente percebeu que existe uma carência de um fórum desse para fintechs. De que seja não só discutida essa parte de inclusão, diversidade e equidade, mas parte técnica também. Tipo uma comunidade. E eu
confesso que eu fiquei impressionada com os relatos que vêm depois dos eventos. Aí, finalmente, eu achei um grupo que eu possa me conectar, que eu possa conversar, que eu possa dividir experiências num lugar seguro. E essa é a ideia mesmo, é criar uma comunidade, que você tenha um lugar seguro, que você tenha uma confiança e ajuda mútua entre as mulheres. Acabar com essa história de que somos rivais, né? Estamos todos ali para se ajudar. Além disso, a gente tem uma frente que a gente quer criar de programa de mentoria, visando essa parte toda de liderança, soft skills, também um programa de tecnologia, que é justamente para ajudar a capacitação das mulheres nessa área de tecnologia. A ideia é aumentar a representatividade de mulheres em fintechs. E aí o público qual é? São mulheres em carreiras executivas em fintechs. O setor público, a gente tem a nossa Chief Innovation Officer, que é a Diana Udry. Ela é procuradora do Estado, mas é coordenadora de uma pós de cripto, é autora de livro na área, para justamente trazer o setor público nessa conversa, porque quem tem a dor, setor privado, setor público. Inclusive, no nosso próximo evento, a gente vai ter uma representante do Bacen, que é muito legal isso. Além disso, olhar o ecossistema, não só de dentro da empresa, mas de fora, que são os VCs, né? Sim. As mulheres investidoras, porque a gente já começa digamos, a modificar a forma de investimento. Foi aí que nos conectamos. Exatamente. Vamos também privilegiar, já que o funding vem tão pouco, vamos privilegiar também o que? As fintechs femininas, fintechs de mulheres, que inclusive tem um super mercado para isso. As mulheres são metade do mundo hoje. A maioria do grupo desbancarizado é mulher e já tem estudos que comprovam que mulheres em liderança são muito boas para o quê? Para criar produtos e serviços para mulheres. Você falou aí 3 pontos que eu queria misturar. Minha próxima pergunta, inclusive, já estou contextualizando, que é assim. Aqui está falando das principais habilidades e características que considera essenciais para ser um líder eficaz em uma indústria em constante evolução, como fintechs. Então, aqui a gente está falando sobre determinadas skills, mas aí você falou sobre eventos e eu queria trazer um dado que acontece, a gente faz eventos. E muitas pessoas dos nossos eventos, a gente chama algumas convidadas específicas, pessoas da casa e tudo mais, e não é, acredite, não é raro eu escutar a seguinte frase: Pex, mas eu posso levar uma amiga porque uma mulher sozinha chegar no evento? Então, eu fico pensando assim, né? Digamos que ela não... a amiga não estivesse disponível, tudo mais. Então, ela deixaria de ir em determinados eventos onde ela vai adquirir conhecimento, onde vai ter network e tudo aquilo que se precisa, assim, para o next level. Eu estava pensando nisso porque, assim, como eu lhe digo, é muito comum eu escutar isso de mulheres, sobre determinados ambientes, assim, não pega bem uma mulher chegar só, não me sinto bem chegar só. Agora, como eu estava falando com vocês mais cedo, né, que nós vamos inaugurar o Centro de Treinamentos Experts aqui na Paulista, e pensando muito nisso, assim, a gente está fazendo estrategicamente, e lá vai ser eventos semanais, e a gente fazer um evento 100% feminino, 100% feminino, para começar a trazer só palestrantes femininas e só pessoas na plateia feminina, para que não se tenha esse bloqueio e a gente promova muito mais isso. Eu não sei se, por onde vocês andam, vocês conseguem escutar alguma coisa nesse nível, porque eu fiquei assustado em escutar na quantidade de coisas que eu escutei, e minha pergunta sendo sobre skills. Então, uma mulher que se autolimita em determinados ambientes, então, por consequência, ela está se autolimitando em novos conhecimentos e novos networks. Por consequência, não vai gerar next level esse que pode ser um cargo de CEO numa empresa, um cargo X em outra empresa. Então, quando você examina de cima para baixo, tem poucas mulheres em cargo de liderança. Existe um dado. Mas quando você examina de baixo para cima, por que as mulheres não estão chegando lá? Por causa de limitações também, feito essas. Você não faz essa leitura também, não? Vocês, no caso? Eu acho que tem algumas coisas. Então, na verdade, tem várias coisas, mas 2 delas que eu gostaria de comentar é, por exemplo, por que uma mulher, normalmente, quando vai para um ambiente muito mais masculino, leva uma amiga? Primeiro, uma companhia. Acho que pode fazer sentido. Segundo, às vezes o marido prefere, e às vezes ele não diz, mas às vezes ele prefere que ela esteja acompanhada de uma amiga. Porque o homem, dentro de casa, ele tem suas características. Eu, graças a Deus, tenho um marido muito compreensível, mas é porque ele já me conheceu assim, indo para ambientes de agendas, de reunião, ele já me conheceu assim, ele já sabe como é a Lília. Então, hoje eu vou sozinha para eventos, não preciso levar ninguém.
Mas eu acho que tem um pouco disso. Tem um pouco do tipo, ah, não, mas meu marido acho que vai achar ruim. Tô colocando, porque assim, já vi situações de pessoas, não, eu prefiro não ir. Então você já escutou várias vezes Já. também, tal como eu. Eu nunca escutei, graças a Deus, mas o que é que eu, quando você me relata isso, o que é que eu penso? Aquilo que a gente falou lá atrás, viés. O viés do machismo tá em você, tá em mim, tá nela. Então, o que é que a gente tem que fazer? O exercício. A gente perceber que estamos com esse viés. Seja que tudo bem ser por uma amiga tranquilo, mas se for porque, ai, meu marido talvez pense que vai ser melhor, já é um viés. Já é. Que às vezes nem ele tem esse pensamento, ela que tem. Eu não duvido que isso exista, porque nós todos fomos criados numa sociedade que tem dado passos de melhora, mas ainda assim a gente tem um grande caminho a avançar. E aí o legal também do WF, que você está falando até de eventos exclusivos, a gente resolveu incluir. Então a gente também tem no nosso perfil de convidados e também de membros, homens aliados, que são homens que têm essa causa de quero ajudar a liderança feminina, quero impulsionar as pessoas, as mulheres que estão nos meus times, para chegarem, como você falou, no next level. E esses homens são fundamentais para que as mulheres cheguem sim, porque hoje quando você para e vê, quem toma as decisões do país são os homens héteros, brancos, que estão sentados tanto no legislativo, no executivo, e dos maiores cargos hoje de empresas. Então, tendo eles como aliados, a gente consegue fazer de fato uma alteração na sociedade civil. E você falou de incluir. Por exemplo, eu sou uma mentora em vários programas. Então, tinha às vezes, final de semana, eu estava indo para mentorias, meu marido estava em casa assistindo o jogo. Quando ele começou a ir para mentoria junto comigo, porque ele tem um extremo potencial, uma pessoa que tem uma bagagem incrível, poxa, ficou uma dinâmica melhor, porque, poxa, estamos indo os dois. Os dois estão atuando, os dois estão fazendo junto. Essa inclusão, ela é importante. Porque, querendo ou não, existe um relacionamento. Não dá para um estar de um lado com uma visão, outro estar com o outro. Por exemplo, quando eu fui me formar para conselho, foi no meio da pandemia. Meu curso de conselho era sábado, era sexta, era até tarde. E, poxa, sábado, normalmente você está curtindo com a família ali. Sim. Eu torcia para ter... Online ou presencial? Online. Eu torcia para ter futebol. Então, eu falava, hoje tem futebol? Por quê? Porque ele está distraído ali assistindo futebol, nem assistir minha falta. Enquanto eu ia aproveitar para estudar. Então, por mais que ele não falasse nada, a mulher, ela tem uma preocupação. Por quê? Ela tem que orquestrar o lar. Ela tem que ter um tato ali, tem que ter um senso do que está fazendo. E é uma preocupação histórica também, quando a gente Sim. para pensar. Isso a gente já tem, são de gerações e gerações que vêm lá de trás. Então, essa questão da mulher na sociedade, tanto como mãe ou como profissional, vem de uma herança histórica muito forte. É a nossa ancestralidade, né? As características que a gente traz da avó para a mãe, que vem para a gente e que a gente leva para os nossos descendentes também. E as habilidades? As habilidades, olha, hoje eu acho que... Fora muita paciência com os homens. Fora muita paciência com os Não, homens. a gente tem muitos homens aliados que ajudam a gente muito. Já tive vários mentores homens que me ajudaram eu também, tenho bastante. Aliás, fomos conectadas através de um também. Exatamente, é isso aí. Quem foi? João Bezerra, logo você vai conhecer. Um querido que conectou a gente e aqui, ó, estou aqui hoje, tá vendo? Bom. Eu acho que as habilidades hoje no mundo tão intenso de velocidade, de alterações, é você ter discernimento no que você vai estudar e focar. Porque o que eu percebo hoje é que tem tanta informação que se você quiser ler tudo, você não vai conseguir. E aí você tem que tal do burnout, a questão da saúde mental que fica debilitada. Então, eu diria o seguinte, hoje é você conseguir ter esse crivo esse discernimento, eu acho, de, olha, essa é a fonte, essa é a informação que eu quero ler. Eu também acredito muito que a gente tem que saber um pouco de tudo. Então, para mim, foi muito interessante ter formado em Direito e ter feito Finanças. Eu acho que Direito todo mundo devia saber, porque são os nossos próprios direitos, né? Para você atuar em sociedade, que é uma pena que hoje no Brasil a gente não tenha esse conhecimento dado no primeiro ano e etc. Finanças, você mesmo sabe, as mulheres precisam de finanças justamente por essa questão também histórica, herança histórica, de que mulheres não sabem lidar com dinheiro. Isso não é uma verdade. É uma questão de você ter uma oportunidade. Exato. Oportunidade de você saber investir, de você saber economizar, de você saber como gastar o seu dinheiro. Porque também dá uma independência para a mulher. Mas não cabe aí uma meia-culpa, eu digo de uma forma geral. Até vou falar uma coisa que é polêmica. Eu estava lendo aí esses dias, até umas 2 semanas, se eu não me engano foi o Gustavo Lima,
que estava numa praia e postou uma foto sem camisa. Aí a mulher dele colocou um comentário. Ele só faz isso quando não estou próximo. Não se esqueça que eu estou aqui com seu cartão de crédito. Isso não. Ela comentou isso. Mas Entendeu? é porque isso daí é aquele tipo de coisa, é o que vende, né? Porque o que está hoje na sociedade, o que a gente vem falado, é o machismo. É a própria conversa do machismo. Então, mas assim, veja que foi um comentário. Qual é a mensagem que ela não passa para as demais? Exatamente, não é verdade? mas é por isso que a gente fala nesse ponto de que a conversa tem que ser com a sociedade civil. Por isso que é importante os homens aliados, por isso que é importante até tirar esses vieses inconscientes que as mulheres têm. Isso é um viés inconsciente. Porque ele faria isso com ela ou sem ela, acredite nisso. Sim, sem dúvida. Exato. E ela gastaria o dinheiro dele com ele lá ou sem ele lá. Então isso é um viés. Então, mas eu fico pensando assim, essas mulheres que leem, porque assim, tem milhões de seguidoras. Ou seja, é um público que ela... Que mensagem ela está passando, que mensagem ela está passando? Porque eu acredito que com mulheres feitas vocês, sua expressão foi ótima, já foi a resposta em si. Quando eu falei o que ela falou, você fez, como quem diz, vai trabalhar, ganhar o seu dinheiro, tá entendendo? Vai somar, e não vai subtrair, né? Não foi isso que passou na sua cabeça, porque não? é desnecessário. Total. Só que, infelizmente, a gente está hoje numa sociedade e num momento de que os influencers têm voz e que estão formando essa nova geração. E que é por isso que a gente está perdendo muito em termos cognitivos, em termos de intelectualidade. Porque se você parar para ver, não tem nenhuma mensagem que vai ser para as próximas gerações, vai ter um impacto. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E até porque a gente já está chegando aqui para o fim, mas, por exemplo, você acompanha os meus conteúdos. Sim. Dificilmente eu vou colocar um conteúdo que não agregue, ou que eu não ensine alguma coisa. Sim. Porque, gente, olha o tanto de pessoas que a gente pode tocar com veículo de comunicação, rede social. O PEX conhece muito bem disso, tendo agência, atuando nesse mercado. A gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca. Na hora que ele colocou esse ponto dessa moça fazer esse comentário, de alguma forma outras mulheres falam, meu marido chegou a gastar cartão de crédito. Calma, por que não pode pensar alguma coisa diferente? Por que não pode ter uma conversa com ele e falar, não gostei desse posicionamento? Será que nas próximas imagens você pode ser com camisa? Ou ter uma conversa? Porque se ele tomou aquela ação e aquela ação gerou uma reação, no mínimo os dois têm que chegar em algum consenso de que ou vai ser daquele jeito e tá combinado, ou não, vai mudar. Porque senão fica uma intriga e a gente fomenta gerar intriga para a sociedade. E aí você perde o foco, que é no Exato. aprendizado, na educação. Então, o nosso foco aqui é praticamente o seguinte: a gente transforma pela educação. E aí, quando você falou na questão de habilidade, para mim é isso. Se você é um fast learner, e leitura, lê bastante. Eu acho que ler e até fazer aquela prática de você ler coisas que você não gosta. Porque você começa a criar um background, né? Um repertório seu, e até você começa a ter argumentos para justificar aquilo que você gosta. Então, eu acho que hoje leitura, você ter essa habilidade de lidar com pessoas, eu acho que isso vai ser cada dia mais decisivo para a questão de liderança. Porque a gente está tendo diferenças geracionais muito rápidas. Forma de ver o mundo muito rápido. Então, eu acho que todos esses livros rápido, devagar, são interessantes de você ler como o cérebro funciona. Eu gosto muito também. E esses comportamentos todos de geração e sociais. Isso acho que vai ser muito importante para as próximas gerações. Pex, para fechar, ela já falou aqui dicas de livros. O que a gente pergunta para ela? Rapaz, tu quer que eu faça a pergunta que eu falei que eu queria fazer essa pergunta? Olha só. Eu gostei muito porque eu vejo muita aplicabilidade nessa resposta, que eu tenho certeza vai ser maravilhosa, porque assim... Olha a pressão, percebeu, né? Não, mas porque tudo que vem em forma de conselho, pela uma pessoa validada que é você, porque o conselho é assim, gente, ó, fiz isso, não funcionou, fiz isso, funcionou. Sim, vai por aqui, sabe? É a melhor coisa que existe, que você ganha vida, porque a partir do momento que você deixa de gastar horas com uma coisa que o caminho vai dar errado, você ganhou vida no final das contas, né? Com certeza. Quais conselhos você daria para jovens empreendedoras que desejam se destacar e ter sucesso na indústria de fintechs? Eu acho que o primeiro é ter paciência com o erro, né? Eu acho que ter essa resistência com o erro. Para mim foi uma coisa difícil muitas vezes, de que por querer, até mulher, tal da síndrome da impostora, a gente é muito perfeccionista. Entender que muitas vezes você vai por um caminho. E não só nisso, no caminho de sua carreira, tá? Eu digo no caminho de... Você vai tentar criar um controle de governança. Aí você vai perceber, não deu certo. Mas aquilo ali é um aprendizado para você chegar no seu caminho, tá?
Eu acho, como comentei aqui também, você hoje ter alguns conhecimentos como inovação, você pode não ser o expert em tecnologia, mas conhecimentos básicos, ter curiosidade de usar as novas ferramentas, ChatGPT, etc. Porque isso está vindo e vai revolucionar todas as carreiras. Não adianta a gente ir para trás. É isso. Então você até pode não querer usar todos os dias, mas eu acho até hoje que é uma obrigação, na verdade, você usar para ter mais produtividade. Sim. Porque senão você vai começar a ver que você vai ficar atrás. Falei hoje pra você que eu tava criando um monstro em casa. Verdade, Marcelo. Então é importante isso. Eu acho que, mas aí a gente também tem um outro contraponto, que é o que eu comentei. Você ler bastante, estar atualizado do que está acontecendo, não só ao seu redor, mas no mundo. Porque às vezes aqui as empresas estão pensando numa tecnologia. E lá fora está acontecendo o quê? Você aprende nessa diversidade. Eu acho que viajar também pode não parecer nada, mas viajar Sem dúvida. Sim. abre Sem a dúvida. sua cabeça. Sem dúvida. Se tiver a oportunidade de estudar fora, eu acho que estudar um novo idioma também. E outra coisa, estar com as mais diversas pessoas de diferentes backgrounds. Desde mais nova, se na criação de um filho, quem puder colocar isso, é estar em contato e conversar com pessoas de raça diferente, de gêneros diferentes, de localidades diferentes, porque para mim, e a gente viu isso depois da pandemia, o grande líder vai ser aquele que vai conseguir agregar o máximo que ele pode com gerações tão distintas em curto prazo de tempo, porque a tecnologia vai ser disruptiva nesse ponto. Maravilha. Quando a gente pensa, por exemplo, que de 40 para 50, de 40 para 60, os valores eram muito parecidos, pense hoje de 20 para 40, a diferença que é. Mudou muito, a gente está mudando de uma forma muito acelerada. Então, acho que isso vai ser muito importante. E as questões também ESG, porque elas estão muito vinculadas nessa questão, não só do planeta, mas nessa questão também do ser humano. Eu acho que a gente está começando a voltar a um estudo muito menos racional de habilidades, porque o técnico você aprende rápido, mas as habilidades interpessoais, elas demandam muito mais tempo, é um ativo. E relacionamento. Eu acho que manter relacionamentos, ter uma mentoria, eu acho que é essencial, principalmente para A mulher. gente fala disso o tempo todo aqui, Sim. Ariela. Você tem uma mentoria, você tem um sponsor. E ainda vou falar mais ainda, o voluntariado. Porque eu acho que te coloca numa posição que você acha que está ajudando, mas na verdade quem recebe mais é você. Exato. Isso eu acredito. Tanto que eu tenho algumas funções pro bono, tenho cargos em instituto, tenho programas de mentoria. Na hora que você falou tudo isso faz muito sentido, porque a gente tem que primeiro ser interessante e não ser interesseiro. A gente tem que entregar Exatamente. para o outro. E depois vai vindo. Calma que vem. Eu falo muito da Isso. jornada da vida, né? A gente tem que deixar um legado aqui. Vamos fazendo? Por que vai fazer errado? Por que vai podar alguém? Certíssimo. E eu acho que ainda você tem uma mente colaborativa. Sim, Porque, olha só, a economia circular está aí. A gente está cada vez mais precisando um do outro. Tá aí a questão do planeta, que a gente está vendo todas essas questões climáticas. Uma mente colaborativa. Se você não tem uma mente colaborativa, no futuro você não vai conseguir trabalhar em equipe. Porque aquela história do CEO que só impõe e eu que mando, você faça, não vai continuar assim durante muito tempo. Você vê a geração Z, ela já não funciona assim. Ela já não busca oportunidades que sejam assim. Ela quer participar. sim. Ela já vai fazendo. É um pouco diferente da geração dos milênios, que ainda perguntavam. A geração Z já vai fazer. E estão vindo com uma bagagem tecnológica muito maior, porque eles já foram criados no mundo de tecnologia. É verdade. Eu vejo isso pelas minhas sobrinhas. Pois é, pois é. Gente, mas olha, o tempo voou. Como sempre voa aqui no Startup Cast, que é sempre uma delícia conversar com os nossos convidados. E hoje com a Kaliane não podia ser diferente. Que trouxe aqui vários insights, muitas dicas. Queria agradecer a sua presença. Eu Muito que obrigada. agradeço a vocês dois. Foi um papo muito legal. Foi bacana Fico à demais. disposição. Quando quiserem outra prosa, podem me chamar. E aproveito também para falar para vocês se inscreverem para o próximo evento no Distrito, dia 25/10. Teremos a Luana Ozemela, teremos a Janaína do Bacen. Vai ser um evento muito bacana e aguardo vocês lá. E vocês também, né? Suas redes sociais, Sim. já diga pra galera de seguir. Women Leaders in Fintech e Kaliane Abreu no LinkedIn. A gente ainda está no processo de construção do Instagram, porque foi um boom muito grande toda a questão do Women Leaders in Fintech. Então, a gente focou primeiro no LinkedIn, para depois ir para o Instagram. Essa vida de empreendedora não é muito fácil, sabe?
E acompanha a Isso aí. gente também, Lilian_Primo Albuquerque no Instagram, Lilian Primo Albuquerque no LinkedIn, agora eu também tô no TikTok, @Lilian Primo Albuquerque. E o conteúdo de Lilian no TikTok é aquele que tu entrevista o pessoal na rua também? Entrevisto, conto de startup, e agora, gente, um spoiler, vai ter uma nova participante nos meus vídeos, que Eita. olha, Além de isso provando. Novidades, né? Então, Novidades. isso provando que a gente consegue falar, tal como esse podcast aqui, de qualquer assunto com essa leveza, certeza. com essa dinâmica. Isso é muito bacana. Também me segue por aí, a Pex Diniz, PXS Diniz, em todas as redes sociais. O bom de ter um nome único é que você pega o mesmo nome em todas as redes, né? eu vou colocar aqui só para ver a reação do PEX, Deixa eu ver, vai. depois vocês vão acompanhar. Mostra. Estou aqui hoje com uma das maiores especialistas de startup do Brasil. E aqui comigo tá a Zara. A Zara, Eu achei o com máximo. todas as minhas mentorias, que participa, que tá sempre comigo quando eu tô remota. E quando eu tô estressada e eu penso em de algo, eu lembro dela, eu tô com ela. E o que eu posso dizer, Zara? Toca aqui que você toca aqui com a mamãe? Toca, toca, meu amor. Vai ser a nova integrante aí, é? Muito bem. Obrigada, gente. Valeu, galera. Até Tchau, logo. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.